Olá, queridos alunos e alunas. O tema da nossa aula hoje encontra-se na página 19 e nós vamos aprender como selecionar a cadeia principal. Só que, por que você necessita aprender isso? Futuramente, existe o próximo capítulo aqui, que é a Introdução à Nomenclatura Orgânica, e depois de algum tempo que você estiver nesse capítulo, você vai observar que para nomenclaturar, ou seja, dar o nome às substâncias orgânicas, e detalhe, olha só, são 18 funções, você vai precisar saber como se seleciona uma cadeia principal, que é o primeiro caminho que você vai fazer, vai seguir este caminho até aqui. Depois você vai aprender a numerar a cadeia principal e vai seguir este outro caminho. Então, o que eu vou ensinar para você, que é selecionar a cadeia principal, que é esse caminho que está aqui, é um pré-requisito para que você consiga, a partir daí, nomenclaturar as substâncias orgânicas que correspondem a 18 funções químicas. Então, o que nós vamos aprender agora é selecionar a cadeia principal. Isso que eu estou mostrando para você é um resumo dos dois capítulos. Vamos voltar aqui e vamos começar a trabalhar esse assunto. Observe o que eu coloco. Este tópico tem como objetivo prepará-lo para o estudo de nomenclatura orgânica. Para isso, as cadeias carbônicas ramificadas, vou detalhar aqui, ramificadas, devem ser divididas de forma que uma delas seja a cadeia principal. Vou destacar aqui, tá certo? As demais cadeias, ou até mesmo o átomo de carbono ligado a hidrogênios que não pertencerem à cadeia principal, são chamados de ramificações. Também vou destacar aqui para você. Então, quando a cadeia ela é uma cadeia ramificada, haverá uma cadeia principal e haverá o quê? Ramificações. Eu também destaco aqui para você que átomos diferentes de carbono e hidrogênio normalmente constituem um grupamento funcional. O que seria grupamento funcional? Ou vamos observar aqui o exemplo que eu dou. A função química orgânica álcool apresenta como grupamento funcional uma hidroxila, ou seja, qualquer álcool vai possuir como característica a presença de uma hidroxila. Então, temos aqui o metanol com um carbono, mas tem hidroxila. O etanol com 2 carbonos, mas tem o quê? Hidroxila. O propanol com 3 carbonos, mas tem também o quê? Hidroxila. Então, o que é um grupamento funcional? Consiste em um átomo ou grupo de átomos que confere propriedades químicas semelhantes a compostos que o possuem em comum. Ou seja, o que eu quero mostrar para você? Apagando aqui. Por exemplo, todo álcool vai possuir uma hidroxila. Ou seja, isso é o grupamento funcional do álcool. Você estudará várias funções e cada uma vai se diferenciar da outra pela presença de grupamentos funcionais diferentes, com exceção de uma função que se chama hidrocarboneto,
que o próprio nome já diz, só tem hidrogênio e carbono, e aí não terá agrupamento funcional. Vamos agora para os critérios na escolha da cadeia principal. Na escolha da cadeia principal. Então, os critérios, eles são numerados assim: primeiro, segundo, terceiro. E tem o quarto e o quinto, que também está na outra página. Esses critérios têm que ser seguidos nesta ordem. Ou seja, existe uma prioridade. Então, vamos à prioridade 1. Os átomos de carbono ligados ou pertencentes a agrupamentos funcionais devem fazer parte da cadeia principal. O que eu quero dizer com isso? Repare o seguinte: quando eu for selecionar a cadeia principal, esse átomo de carbono deverá fazer parte dela. Esse átomo deverá fazer parte dela. Este átomo deverá fazer parte dela também, assim como esse. Ou seja, todos os carbonos que estiverem ligados a agrupamentos funcionais, que são esses que eu estou indicando aqui para você, olha. Todos esses átomos de carbono que eu destaquei em verde, olha aqui, esse e esse, deverão fazer parte da cadeia principal. Vamos ao segundo critério. Tá aqui. A cadeia principal deverá, sempre que possível, olha que interessante, conter o maior número de átomos de carbono em série. O que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco eu vou explicar o sempre que possível, mas por enquanto eu tenho que observar alguns detalhes. Vamos contar os carbonos. Repare, a numeração que eu vou colocar aqui não é uma numeração que você vai aprender futuramente, que é como numerar a cadeia principal. Na realidade, eu só vou contar os carbonos. Não existe nenhuma regra aí para contar esses carbonos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma contagem em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer uma contagem em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer uma contagem em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto, a que está ganhando é que está em verde, que tem 8 carbonos. Observe que eu falei que ela deverá ter o maior número de átomos de carbono sempre que possível. Então, vamos lá. Vamos fazer uma nova numeração aqui, olha. Vou fazer em preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está ganhando. Vou tentar uma numeração agora em amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, nesse universo, a numeração que ganhou foi aquela numeração que está em cor preta, que possui o maior número de átomos de carbono em série. Então, hoje, eu posso tranquilamente afirmar para você que a cadeia principal vai ser esta que eu estou destacando em preto. Estou eliminando toda a outra. Repare, ela está em vermelho. Olha aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó, repare que eu estou fazendo, mas em série.
Tá vendo? E olha que interessante. Se isso é a cadeia principal, responde para mim. O que é isso? Tá lembrado o que é isso? Vou escrever aqui, olha, para você que se esqueceu. São ramificações. São duas ramificações. Uma é essa e a outra é essa. Uma é um CH3 e a outra é um C2H5. E a cadeia principal vão ter esses 9 átomos de carbono e seus respectivos hidrogênios. Como eu falei para você que ela deve conter o maior número de átomos de carbono em série, é comum você fazer esse caminho aqui, olha. Olha aqui, ó. Repare. Fiz uma série, uma sequência. Só que existe um outro detalhe. A cadeia principal não poderá contemplar ao mesmo tempo uma parte aberta e uma parte fechada. Ou ela é a parte aberta, ou ela é a parte fechada. Então eu vou apagar aqui essa parte e vou deixar aqui para você. Na parte aberta, ela possui 6 carbonos. Aqui possui 1, 2, 3. E aqui possui 1 carbono. Então, a parte fechada possui 6 carbonos. Essa parte aberta possui 3 e essa aqui possui 1. Eu tenho que selecionar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que contiver maior número de átomos de carbono. Então, a que ganha é exatamente essa aqui que eu destaquei em verde, que agora eu estou fazendo em azul sobre ela. Esta é a cadeia principal. Isso aqui, olha, deixa eu apagar aqui tudo, tá? Isso aqui é uma ramificação com 3 carbonos, isso aqui é uma ramificação com apenas 1 carbono e, claro, os seus respectivos hidrogênios. Vamos para cá. A primeira regra é essa. É a regra que fala dos grupamentos funcionais. Então, eu sei que nesta cadeia aqui, este carbono obrigatoriamente deverá fazer parte da cadeia principal. E aí eu vou seguir o caminho com maior número de átomos de carbono. Bem, se você está na dúvida se vai para cima ou para o lado, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui para cá. 7, 8, 9. Vou fazer para cá. 7, 8. Esse caminho aqui ganhou. Então, vou apagar isso aqui. Tá certo? E a minha cadeia principal é essa, olha. Vou colocar os átomos de carbono em série. Beleza, 9 carbonos na cadeia principal e seus respectivos hidrogênios. Lembrando que isto aqui é um grupamento funcional. Isto aqui é uma ramificação com 2 carbonos e os seus 5 hidrogênios. Aqui é uma outra ramificação CH3 e aqui é uma outra ramificação CH3. Então, as ramificações são C2H5, CH3 e CH3. Mas eu falei isso aqui para você, olha. O que está escrito aqui? Sempre que possível. Ela deverá ter o maior número de átomos de carbono sempre que possível. Deixa eu apagar aqui, para que você possa compreender o que eu falei. Vamos para esse exemplo aqui. Vamos supor que aqui eu colocasse um OH. Repare, a cadeia principal que estava selecionada aqui é essa. Só que tem um detalhe. Qual é a primeira regra? Essa aqui é a segunda. A primeira trata de quê? Grupamentos funcionais.
Então, se a primeira trata de grupamentos funcionais, a minha prioridade não é o número de carbonos, mas sim os grupamentos funcionais. Então, vou destacar aqui. A minha cadeia principal tem que obrigatoriamente passar por esse carbono. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou apagar aqui. Repare. E vou seguir a minha cadeia para cá. Então, a minha cadeia deixa de ter. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E passa a ter 6, 7, 8. Ou seja, essa parte que eu vou apagar agora passa a ser uma ramificação. Além dessa aqui. E claro, isto aqui é o grupamento funcional. Por isso que eu falei que ela tem que conter o maior número de átomos de carbono sempre que possível, porque às vezes não é possível. Às vezes tem um caminho em que há presença de um carbono ligado a um grupamento funcional e eu tenho que respeitar esse carbono como sendo parte integrante da cadeia principal. Terceira regra. Os átomos de carbono insaturados devem fazer parte da cadeia principal. Claro, também vale o que eu falei lá em cima, sempre que possível. Então, observe. Aqui, gente, não tem nem o que questionar. Eu vou colocar esse. E repare que a cadeia vai ter que passar necessariamente por aí, olha. Tá aqui, ó. Agora, aqui, observe, eu venho por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Só que eu tenho que contemplar esses carbonos que são insaturados. Então, quando eu chego nesse carbono aqui, olha aqui, ó, esse carbono aqui, quando eu chego aqui, ao invés de ir para cima, eu não vou para cima, eu vou para onde? Para baixo, porque ainda há carbono aqui que eu destaquei. Observe esses carbonos aqui que estou destacando, que são carbonos o quê? Insaturados. Então, isto aqui, olha, passa a ser uma ramificação. Olha que interessante. Aqui vale sempre que possível. Repare que eu destaco esses carbonos aqui. Só que quando eu conto 1, 2, 3, 4, 5, se eu vier para o lado 6, desculpa, não 6 não, 4, 5, 6, esse caminho aqui possui o maior número de átomos de carbono. E a regra é clara, vamos lá? A primeira regra é o quê? Grupamentos funcionais. A segunda regra é o maior número de átomos de carbono. Então, eu só vou pensar na insaturação como terceira opção. Então, existe uma segunda opção, não é nem opção, existe um segundo critério que antecede o número de carbonos insaturados. E este segundo critério é o critério de maior número de átomos de carbono. Então, eu deixo de considerar este carbono aqui e a minha cadeia principal ela vai fazer esse percurso, não esse, mas sim esse, porque possui o maior número de átomos de carbono. E o número de átomos de carbono é um critério que antecede o número de insaturações. Vamos ao quarto. O quarto é uma repetição do que já foi falado. O que eu quero mostrar para você é o seguinte. Não tendo como comportar todos os átomos de carbono relativos aos grupos funcionais e às insaturações ao mesmo tempo, dar prioridade aos átomos de carbono relativos aos grupamentos funcionais. Ou seja, eu sei que isto é importante, que são átomos de carbono de grupamentos funcionais. Mas isto aqui é átomo de carbono insaturado. Só que quando eu tiver que escolher a minha cadeia principal, ela obrigatoriamente deverá passar por todos, preferencialmente, sempre que possível, é claro, por todos os carbonos de grupamentos funcionais. Então, se eu estou privilegiando os átomos de carbono
que estão ligadas a esses 3 grupamentos funcionais, a minha cadeia principal não irá passar por aqui. E, é claro, o próximo critério, depois do grupamento funcional, é o número de átomos de carbono. Então, eu vou seguir para cá e vou seguir para cá. E o que seria isso que eu marquei um X? O que é isto aqui? Fala para mim. Isso aqui é uma ramificação. Olha que detalhe interessante. Insaturada. Ou seja, pode haver ramificações insaturadas. A nossa última regra, não menos importante, é a seguinte: havendo mais de uma possibilidade de escolha da cadeia principal, ou seja, quantos caminhos? 2 ou mais, eu botei 2 caminhos aí, contendo o mesmo número de átomos de carbono, optar por aquele, vou destacar aqui em vermelho, com maior número de insaturações. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu coloque uma cadeia carbônica e que nessa cadeia carbônica haja a possibilidade de 2 caminhos que possuem o mesmo número de átomos de carbono. Como é que eu vou desempatar? Olha para cá. Eu coloquei aqui 2 cadeias carbônicas. Vamos selecionar o maior número possível de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o maior número de átomos de carbono que eu posso selecionar está exatamente aqui. Qual a diferença de uma para outra? A diferença é que essa aqui possui uma ramificação e essa aqui possui 2 ramificações. Então, quando houver empate, eu vou optar pelo caminho com maior número de ramificações. E isto aqui, essa aqui tem, vamos lá, essa tem uma ramificação. Essa aqui possui 2 ramificações. Mas eu só vou levar isso em conta quando, preste atenção, o número total de átomos de carbono na cadeia principal for o mesmo. Então, quando esse número de átomos de carbono for o mesmo, eu vou optar por aquele caminho que possui o maior número de ramificações. Nas 2 cadeias, o número de átomos que eu selecionei é igual a 7 para ambas, porém, essa aqui só tem uma ramificação e essa possui 2. Então, essa aqui está errada e essa aqui está certa. Você deve estar perguntando, Caê, eu poderia fazer isso aqui? Olha para cá. Ao invés da minha cadeia principal, olha o percurso aqui. Ela faz esse percurso, concorda? Eu poderia fazer esse? Poderia, dá no mesmo, não teria problema nenhum. Perfeito? O que você não pode fazer é este percurso aqui. Esse aqui não dá, porque aqui o número de ramificações é igual a 1. Vamos voltar aqui. Ó. E aqui, quando eu faço esse percurso, vamos lá, tanto faz para direita ou para esquerda, observe, teremos 2 ramificações. E aí eu escolho o caminho com maior número de ramificações. Vamos agora retornar àquele resumo do Caê. Está aqui, para nomenclaturar as substâncias orgânicas, eu tenho que aprender 2 conceitos. O primeiro deles, selecionar a cadeia principal. E qual é a prioridade? Vamos lá no resumo. A prioridade são, primeiro, incluir sempre que possível o maior número de grupos funcionais. Depois, o maior número de átomos de carbono. Depois, o maior número de insaturações. E se houver empate, a cadeia principal deverá conter o maior número de ramificações. Esse é o resumo. A próxima etapa, no outro capítulo, aí vocês vão começar a aprender sobre numeração de cadeia principal, que não tem nada a ver com a numeração que eu fiz aí para você. Essa numeração só foi para contar o número de átomos de carbono, mas não seguiu
assim, uma regra de onde eu começo a contar. Eu começo do lado direito ou do lado esquerdo? É isso que você vai aprender comigo no próximo capítulo. De posse desse resumo, fica bem tranquilo você fazer o exercício. Então, eu vou passar uns exercícios aqui. Olha só, você vai abrir a apostila de exercícios. A página é 23. Exercícios de selecionar a cadeia. E faltou aqui uma letra R. Cadeia principal. Coloque aí. Bom, é muito simples. Você vai pegar o seu material, seja no tablet, ou seja material escrito, ou caderno, não importa, e vai fazer sobre essas estruturas que estão desenhadas, ou que você vai reescrevê-las no caderno, você vai selecionar a cadeia principal. Agora, seleciona a lápis. Por que você vai selecionar a lápis? Vamos fazer o seguinte. Digamos que eu acho que a cadeia principal é essa aqui, olha. Estou fazendo aqui, não é? Aí depois eu vejo lá no gabarito, vou lá para o gabarito, ih, nossa, não é essa. Aí eu vou refazer. Aí quando eu refaço, eu começo. Faço isso. Olha que bagunça. Você não sabe qual é a cadeia principal na realidade, porque já estava escrito antes. Então o que acontece? Se você fizer a lápis, quando você errar, você apaga, ou seja, volta ao que era antes, e aí você faz tudo novamente. Entendeu? Então, faça a lápis esses exercícios. Vamos lá. Quais são os exercícios? Poxa, são esses aqui, olha. Tá bom? E procurem tapar essas respostas. Vale a pena colocar um caderno sobre as respostas. Tá certo? Na próxima aula, eu corrijo esses exercícios para vocês. Um grande abraço.